Olá, você achou que ia demorar pra eu voltar, mas eu voltei agora com mais uma fitinha. Mais uma fitinha, uma playlist aqui, umas músicas altamente selecionadas. Mas hoje o tema é diferente. Por que eu voltei tão rápido, né? Eu fiz uma fitinha uma semana atrás, porque hoje é aniversário da minha mãe. E sendo aniversário da minha mãe, a ideia foi fazer uma fitinha homenageando a minha mãe. Então eu conversei com a Tatiane e a gente selecionou aí algumas músicas para você curtir baseado no gosto da minha mãe. Bom, nós vamos começar, tá, com Elvis Presley. Porque Elvis, minha mãe sempre curtiu Elvis, mas principalmente nós pegamos do Aloha from Hawaii, o disco ao vivo do Havaí do Elvis, a introdução ao Zarathustra, também conhecido como o tema de 2001, Uma Odisseia no Espaço, com CC Rider. A gente tem de cor essa música, porque minha mãe tinha, além do CD, a fita cassete desse álbum, desse show, e ela colocou no carro um aparelho que virava a fita automaticamente. Então a gente ficava ouvindo o Aloha from Hawaii direto. Então, feito isso, ficou até engraçado o fato de que a gente decorou o disco inteiro. Então você vai ouvir Ao Seus Zarathustra e CC Rider do Elvis. Depois o hino da minha família, que é o Whisky a Go Go do Roupa Nova. Minha mãe ama Roupa Nova, ama essa música. Quando eu era pequeno era o hit e eu balançava já no berço, no carrinho. Então é uma coisa que contempla a família inteira. E outro que ela adora é Fagner. E foi difícil escolher uma música só, mas eu escolhi Deslizes. Mas eu podia pôr umas 10 músicas do Fagner que ela ia curtir todas aqui, com certeza, né? Ela adora Fagner. E eu tenho memória de, por exemplo, Natal, época de Natal, montar a árvore de Natal ouvindo Fagner. Aí nós vamos com Chitãozinho Chororó, com Nuvem de Lágrimas, uma música mais sertaneja, uma música mais rancheira. Mulheres de Atenas, do Chico Buarque. Eu lembro muito bem da minha mãe me apresentando as músicas do Chico Buarque, as músicas de Caetano, de Gil, mas principalmente Chico Buarque. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Aí eu virava, o que é Atenas, mãe? Aí ela falava, vai capital da Grécia, tá. Então eu conheço muito de MPB. E assim, minha mãe apresentava explicando. E isso era muito importante, porque aí eu tinha uma base pra entender que artista era aquele e tudo mais. Eu vou dar um exemplo nada a ver com música, tá? Quando a gente alugou as fitas da trilogia original de Star Wars, episódios 4, 5, 6, ela me colocou pra assistir. Ela falou que era uma obra de ação e tudo mais espacial, mas ela não me contou o spoiler sobre o Darth Vader. O que já diz bastante coisa, não é verdade? Aí nós vamos para duas músicas religiosas. Primeiro temos o Padre Marcelo Rossi. Eu nem preciso explicar quem é Padre Marcelo Rossi. Com Noites Traiçoeiras, que é uma música até bem emocionante. E depois temos o Frei Diogo, com o grupo Ir ao Povo, com a música Fica Comigo, Senhor. O Frei Diogo, infelizmente, faleceu neste ano de 2025, mas ele era amigo da família. Ele era tão amigo da família que era amigo da minha avó, era amigo da minha mãe, enfim. E a gente encontrou o Frei Diogo uma semana antes do acidente que ele teve que o levou a óbito. Uma semana antes, na Expo Católica. E ele reconheceu a gente, abraçou. O Frei Diogo era um pouco mais alto do que eu. Daí você imagina, cara alto, porque eu tenho 1,93. Então você já imagina o tamanho do homem, né? Então eu coloquei essa música mais... Não porque ele canta bem, tá? Eu coloquei porque a gente conhecia o cara, né? Tanto que quando ele estava hospitalizado, saiu a notícia. Foi Diogo, tal, padre, etc, etc. Músico, a gente... Oi?
músico, cantor. Ué? E por último, minha gente, tinha que colocar Vinícius de Moraes. Eu me chamo Vinícius por causa do Vinícius de Moraes. E não só, minha mãe era muito fã de Vinícius de Moraes, minha mãe é muito fã de Vinícius de Moraes, como ela encontrou o Vinícius de Moraes. Ela tem uma foto com o Vinícius de Moraes. Então, não poderia ter outro artista finalizando essa playlist que não fosse Vinícius de Moraes. Neste caso, vou quebrar uma regra aqui da fitinha, porque geralmente eu pego versões que só tem uma imagem estática. Mas eu queria pegar a versão de Tarde em Itapuã, cantada por Vinícius de Moraes, junto com o Tom Jobim, Toquinho e Miúcha, que é para arrebentar a boca do balão de vez. Então, encerrando aqui essa introdução, você vai ouvir do Aloha from Hawaii, do Elvis Presley, Alces para Zaratustra, o Elvis cantando Sissy Rider, Roupa Nova cantando Whisky a Go Go, Fagner com Deslizes, Chitãozinho e Chororó com Nuvem de Lágrimas, Chico Buarque com Mulheres de Atenas, Padre Marcelo Rossi com Noites Traiçoeiras, Frei Diogo com Fica Comigo Senhor, e para finalizar, Vinícius de Moraes com Tom Jobim, Toquinho e Miúcha com Tarde em Itapuã. Que aliás foi Itapuã que minha mãe conheceu. Te amo, mãe.